Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um aconselhamento da espiritualidade. Vamos descobrir o que o baralho cigano quer representar ou quer dizer para cada um de nós. Lembrando que essa é uma leitura atemporal, portanto, se você chegou nesse vídeo hoje, significa que a espiritualidade quer te passar um recado. E também é uma leitura intuitiva, voltada a um grande número possível de pessoas. Então, peguem aquilo que fizer sentido para vocês e o que não fizer sentido, entregue para o universo. Não tentem entender muitas vezes aquilo que não está fazendo sentido. Pode ser que não seja para você ou não seja o momento para você. Hoje vamos para uma leitura de escolha as suas opções. Temos duas pedras, a pedra 1, que é a pedra verde, e a pedra 2, que é a pedra lilás. Então, olhem para as duas pedras, sintam a energia de cada uma, tentem buscar a essência dessas pedras para que vocês possam ter o melhor aconselhamento possível. Então, vamos lá? Então, vamos para quem escolheu a pedra 1, a pedra verde. Enquanto eu embaralho as cartas, pense seu nome completo, sua data de nascimento, procurem serenar a mente, se conectar ao aqui e ao agora, ao momento presente de vocês. Não tentem serem racionais neste momento. Simplesmente sintam o momento, simplesmente se entreguem ao aqui e o agora. E vamos para a nossa leitura para quem escolheu a opção 1, a pedra verde. Então, para quem escolheu a opção 1, é um momento de fechamento de ciclos, é um momento de encerrar situações, relacionamentos, situações que não fazem mais sentido para vocês. O caixão revela que chegou o momento de vocês transmutarem as energias e libertar tudo aquilo que não faz mais sentido. Qual o peso ou qual a situação que vocês querem deixar passar e não têm coragem? É um momento de vocês fazerem a reforma íntima de vocês, buscando um novo recomeço, uma nova oportunidade. Aproveitem o começo do ano e façam os seus movimentos para que vocês possam melhorar constantemente, deixando o velho eu morrer e trazendo uma nova existência, uma nova verdade, uma nova essência para cada um de vocês. E o que fazer? Mudar os pensamentos. É chegado o momento em que muitos precisam revisitar os seus pensamentos e olhar o que eu posso mudar. E quando sentir aquela energia de limitação, de estagnação, se perguntem o porquê. Culpa, ressentimentos, pensamentos negativos geram esse véu da ignorância, da instabilidade, trazendo essa tormenta, trazendo esses sentimentos negativos à tona. Então, lembre-se que sempre atrás de uma tormenta existe um sol brilhando. Permita que esse sol volte a brilhar e reinvente a sua história. Vire a página da vida e siga em frente. Busque novas oportunidades, novos desejos e novas situações. Não fique estagnado na mesmice do aqui e do agora. Vejam que é chegado o momento de buscar novas existências, transmutar velhos hábitos, velhos pensamentos e reescrever, reinventar a sua trajetória. Quem escolheu a opção 1, a pedra verde, está num momento de transição, de transmutação, de encerrar ciclos e se preparar para uma colheita muito melhor, se preparar para novas oportunidades, novos desejos e novas ressignificações da vida. Vejam que essa opção ela inicia com o caixão e termina com a foice.
Ou seja, a espiritualidade está mostrando: chegou o momento de pôr um ponto final em tudo aquilo que não faz mais sentido para a existência de vocês e recomeçar uma nova história, recomeçar uma nova oportunidade, trazendo à tona tudo aquilo que você quer. Velhos hábitos, velhos sonhos que muitas vezes foram deixados lá atrás por imposição, por medo, por insegurança. Se reinvente, seja você. E aí, baralho, como que essas pessoas que escolheram a opção 1 podem fazer esse processo de transição, de transformação, de transmutação, para que elas possam crescer, evoluir e ser constantemente beneficiadas com o processo de renovação, de fechamentos de ciclo e reabertura de novas jornadas? Semeando o seu solo, semeando tudo aquilo de melhor que você tiver em você e preparando a colheita. Muitas vezes precisamos realmente cortar galhos secos, precisamos podar raízes, precisamos muitas vezes extinguir a erva daninha que envenena muitas vezes as nossas tomadas de decisões, para que assim possamos colher os frutos saudáveis. O que você está adubando o seu solo, a sua personalidade, a sua existência? Quando eu falo do seu solo, eu estou falando de você, da sua essência. O que você está colocando na sua essência para trazer à tona aquilo que você precisa, aquilo que você deseja? O jardim, ele fala muito aqui de deixar velhos hábitos, deixar velhas situações, deixar velhas personalidades de lado. Não permitir que pessoas ou situações à sua volta determinem quem você é. Determinem o que você quer ser, aonde você quer chegar. Somente você é capaz de descobrir onde você quer chegar e quem você deseja ser. Então vamos cultivar e escolher o melhor caminho, escolher a melhor jornada. E lembre-se que o destino é mutável. Experimente a jornada, siga a jornada, para que vocês possam constituir um futuro cada vez melhor. E assim buscar a sua liberdade física, emocional e espiritual. Vejam, os peixes são livres, eles têm um oceano de possibilidades à sua frente, ele tem um infinito à sua frente. Então, cada um de nós temos a nossa essência, a nossa liberdade e a nossa verdade. Vamos buscar essa verdade, vamos buscar essa essência para que possamos cada vez mais seguir em frente, conquistar a nossa força e a nossa verdade. E o que essas pessoas que escolheram a opção 1 podem esperar do futuro? O que essas pessoas elas podem esperar do amanhã, de uma nova vida e de uma nova existência? O caminhar, a evolução. O cavaleiro fala sobre a retidão de seguir em frente sem olhar para trás, de trazer o movimento para a vida, deixando um pouco da procrastinação de lado e exercendo a sua verdade, a sua sabedoria, conquistando a sua liberdade. Vamos seguir em frente, buscando tudo aquilo que nós queremos e desejamos, não permitindo que a racionalidade te paralise, não permitindo que você se paralise, que você se perca a sua essência, o seu caminhar. Vamos cultivar essa razão para você construir um futuro melhor, para que você possa se abrir para o novo. O envelope
quer dizer que vocês precisam se abrir para o novo, se abrir para uma nova experiência, conquistando a sua liberdade, conquistando a sua essência e principalmente a sua sabedoria, a sua verdadeira personalidade. E assim se projetar para o futuro, não se envenenando, não se matando aos poucos com a depressão, com a procrastinação, com o sofrimento, com a ansiedade. Chegou o momento de tirar os velhos hábitos, tirar a velha pele, deixar o novo chegar e se projetar. Seguir em frente, sem olhar para trás. O passado é um aprendizado, o passado é uma forma que encontramos de aprendizado, de crescimento, mas não de um aprisionamento. Vamos ter a certeza de que os ensinamentos vividos lá atrás estão gerando o nosso caráter hoje, positiva ou negativamente. Isso é a escolha de cada um. Podemos ressignificar todos esses acontecimentos, trazendo a verdade, a pureza e a consciência. E qual o conselho final para quem escolheu a opção 1, a pedra verde? Para que essas pessoas possam ter essa projeção, possam ter essa nova guinada na vida. Um conselho final para quem escolheu a opção 1, para que elas possam ter essa guinada, para que elas possam ter esse amadurecimento e esse crescimento que está precisando, retirando esses velhos hábitos, esses velhos pensamentos. Se observar cada vez mais, olhar para dentro de si e se conectar com a sua verdade, com a sua existência e com a sua essência. A raposa fala sobre estratégias, ela fala sobre a observação, sobre o poder da persuasão. Seja persuasivo com você. Quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, as suas vontades e os seus aspirações para o futuro? O que você pode fazer de melhor que você não conseguiu fazer até hoje? Pense. A raposa está falando. Pense. Seja estrategista, seja observador. Arregace as mangas e tente fazer a diferença. Aos poucos, não comece fazendo uma grande mudança. Comece aos poucos, acordando um pouco mais cedo, fazendo uma pequena atividade física, mudando velhos hábitos, deixando um pouquinho as telas e se dedicando um pouquinho mais para o seu autoconhecimento. Em vez de muitas vezes ficar em redes sociais vendo fofocas, vendo negatividades, tragédias, busque nas redes sociais muitas vezes, nas plataformas digitais, o autoconhecimento, buscar conteúdos que te motivem a prática da meditação, a prática de exercícios físicos, a prática da leitura, a prática de uma conexão muito maior com a espiritualidade. É isso que a raposa está falando, para que nós possamos ter essa guinada na vida e sair desse processo de estagnação. Muitas vezes somos pássaros presos dentro de uma gaiola, mas a portinha está lá aberta, mas temos medo de alçar o voo e nos libertar. Temos medo de utilizar da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, da nossa verdade, da nossa existência. Não é fulano, não é ciclano que vai saber quem você é. É você que vai saber quem você é. Quais são os seus medos, quais são os seus receios, quais são as suas vontades, os seus desejos e qual é a sua verdadeira força. Mas muitas vezes permitimos que o outro molde a nossa personalidade, a nossa força e a nossa capacidade. Chega, é hora de colocar isso para fora e permitir que você assuma o controle da sua vida, trazendo emoção, trazendo razão,
trazendo a fortificação para cada um de nós. A mulher aqui, ela vem representar o renascimento, a geração, a gestação de uma nova oportunidade, de uma nova existência, de um novo eu, de um novo você, de uma nova comunidade. É o momento de vocês olharem para dentro de vocês e externar aquilo de melhor que cada um de nós temos para trazer a vida com mais fluidez, com mais alegria, com mais vitalidade. Os lírios vêm provar isso. A força, o crescimento, a evolução e a consciência limpa de que somos capazes de ser melhor do que fomos ontem e amanhã ser melhor do que fomos hoje. Então este foi o conselho para quem escolheu a opção 1, a pedra verde. E vamos para o desfecho. Vamos entender o que essa carta, qual o conselho, qual a mensagem, qual o significado maior temos para hoje. A carta do trevo. Cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Isso levará a atingir o objetivo desejado. Não desista, as dificuldades existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso só depende de você. E acredito que essa carta ela vai muito combinando com a nossa leitura. Ela vai muito combinando, muito se conectando com essa energia, que é a energia da mutação, da transformação, de deixar velhos hábitos, entender que temos dificuldades, entender que temos limitações, mas que temos a força, a capacidade e o poder de superar constantemente cada uma dessas situações. Temos a capacidade de muitas vezes tropeçar, mas de levantar. Temos a capacidade de nos machucar, mas ao mesmo tempo de nos curar. Então reflitam sobre isso. Deixem no comentário o que vocês acharam dessa leitura. Então vamos agora para quem escolheu a opção 2, a pedra roxa, a pedra lilás. Então mesma coisa, vamos pensando no nosso nome completo, data de nascimento, trazer a nossa essência, nossa consciência para o aqui e o agora. Vamos nos permitir estar presente nessa leitura, vamos nos permitir desconectar dos velhos hábitos e ter a consciência de que estamos utilizando essa ferramenta para o melhor, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Então vamos lá? Então, para quem se conectou à pedra lilás, a leitura está se direcionando para que vocês tenham a conexão com vocês. O anel ele vem falar sobre isso, sobre o poder de se conectar com a sua verdade, com a sua personalidade. Enquanto na leitura 1 estava falando do poder de transformar, de transmutar o velho eu para um novo eu, nessa leitura ele está falando de que precisamos nos conectar conosco, precisamos trazer a nossa essência para o presente e assim permitir que o sol volte a brilhar e que as trevas não entrem mais dentro do coração de cada um de nós. E que muitas vezes não podemos nos queimar com velhos hábitos, com velhos costumes. É um momento de que precisamos nos reencontrar e sair do nosso velho eu, sair do nosso lado sombra e ascender a uma nova realidade, a uma nova percepção. Lembrando que a vida ela é cíclica. Tudo tem o seu começo, meio e fim. Mas entender que
a conexão conosco, a conexão com a espiritualidade, a conexão com a criação faz toda a diferença. E aqui eu estou falando da criação, mas não num contexto religioso, mas num contexto espiritual. A espiritualidade vem de dentro. Ela vem do nosso amadurecimento, do nosso crescimento e do nosso caminhar. E assim possamos ser vitoriosos naquilo que desejamos, deixando as turbulências de lado e permitindo o nosso crescimento, permitindo a nossa evolução, permitindo o nosso renascimento, vamos dizer assim. Olhem para aqui, para essas cartas. Nós temos o Sol e a Lua. Ou seja, mesmo que estamos nas trevas, na escuridão, temos o brilho. Portanto, somos guiados pela espiritualidade para trazer essa transformação, essa superação que cada um de nós precisamos. E aí, baralho, qual é esse processo de transformação, esse processo de reconexão que essas pessoas precisam para ter esse renascimento, essa ressurreição, para que tenham essa transformação ignada na vida? O caminhar, o não olhar para trás, seguir em frente, independente das escolhas. Seguir rumo àquilo que você deseja, seguir rumo àquilo que você quer, a sua verdade, a sua essência. Lembre-se, é uma coisa que eu sempre digo, o que vale muito mais é a nossa jornada, é o nosso percurso. E não o destino, pois o destino ele pode ser mutável. Ele pode não ser aquilo que a gente queria, mas ir além, ir a mais do que nós desejamos. E assim, deixar um pouco do processo de estagnação. Deixar, muitas vezes, que a vida nos guie. É nós que devemos guiar a vida. O cavaleiro aqui vem falar sobre perder esse processo de estagnação, cultivar a sua essência e assumir o seu controle. Vejam, o caminho, o cavaleiro e o homem é você assumir o controle da sua vida e seguir o destino, o percurso que você escolheu. Ter a capacidade de superar e assim trazer o seu equilíbrio, o yin e o yang, a essência, a razão e a emoção, a verdade e a pureza, o trabalhar e ter o equilíbrio. Então é isso que essa leitura aqui está dizendo, para que precisamos ter o nosso equilíbrio, o nosso caminhar e a nossa verdade, para que assim tiremos os espinhos que nos envenena, nos limita e não permite que olhamos a beleza da vida. E baralho, o que essas pessoas elas podem fazer para ter essa guinada, assumir esse controle, essa rédea da vida? O que elas podem fazer de diferente que elas não estão conseguindo enxergar e seguir em frente? Resgatar a sua força interior. O urso aqui vem falar sobre isso. Resgatar a sua força interior e é confiar, acreditar na sua essência, na sua capacidade. Ter a segurança necessária. Muitas vezes temos a segurança, mas não temos uma base sólida que nos alimenta. Não temos uma base sólida que nos permita seguir em frente e que principalmente não deixe que conquistemos aquilo que nós desejamos e nós queremos. E assim, criamos obstáculos, tentamos agarrar os nossos sonhos, os nossos desejos, mas colocamos obstáculos, colocamos
dificuldades em tudo, como se estivéssemos construindo a nossa morada em cima de uma areia movediça, que por mais que alicerce, por mais força que colocamos nisso, ela afunda, ela cai, ela desaba, desmorona. Então vamos ser firmes como uma montanha, mas não vamos colocar o peso de uma montanha nas nossas decisões, nos nossos desejos e principalmente na nossa vida. Vamos transformar essa montanha em algo palpável, uma força que nos dá guiança, que nos dá motivação a seguir e experimentar novas oportunidades, novos desejos e novas conquistas. E assim ter a liberdade, ter a fluidez na vida como um rio que segue as suas águas límpidas ao seu destino, trazendo à tona todo aquele sedimento que ele precisa para que possa trazer vida para os lá na frente, para aqueles que precisam lá na frente. Por mais que muitas vezes a correnteza venha e a água fique turva, num momento de calmaria esse sedimento vai descer e a água volta a ser cristalina. Então não dê essa importância ao momento não dê essa importância aos momentos de tormenta, de tribulação. E o que essas pessoas podem, baralho, fazer para que elas acalmem o coração, acalmem essa tribulação e tenham a certeza de que a vida irá melhorar, a vida irá seguir em frente de uma forma diferente, de uma forma constante. Buscar a sua criança interior, mas não é aquela criança que vai brincar, que vai fazer manha, vai fazer birra. Não, aquela criança que sofreu lá atrás. Quando digo resgatar a sua criança interior, é resgatar a sua essência, a sua verdade, resgatar os seus sonhos, resgatar os seus desejos, resgatar a sua personalidade. Aquela pessoa que você é, não aquela pessoa que foi moldada por pai, mãe, marido, irmão, tio, tia. Não. Você. Volto a dizer, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas vontades. É isso que você precisa fazer quando eu digo resgatar a sua criança interior. E assim, sair das amarras da perturbação e ser livres. Deixar um pouquinho de fazer barulho, fazer estardalhaço por tudo e buscar essa conexão, buscar ouvir a sua voz interior, que está clamando por liberdade, que está clamando por uma nova jornada, está clamando para voltar a ter voz ativa sobre você, transmutando e levando todos esses pensamentos limitantes, todas essas falsas oportunidades que você tem, e assim trazer à tona. É chegado o momento em que precisamos deixar de ser os observadores e arregaçar a manga e seguir em frente. Ter essa certeza de que precisamos ter a nossa força e a nossa capacidade. E qual o conselho final para quem escolheu a opção 2, a pedra lilás? Qual o conselho final para que essas pessoas possam ter um desfecho dessa leitura? Cultivar o seu eu, cultivar a sua morada. E aqui, quando eu falo da sua morada, é a sua essência, o seu eu, é a sua carne, a sua matéria. É olhar para dentro de você e buscar
a sua verdade, a sua força, buscar dentro de você aquilo de melhor que cada um temos. Não adianta termos uma casa e uma morada bonita, sendo que o entorno, o jardim é mal cuidado. Todo o processo de transformação e de transmutação começa de dentro, mudando velhos hábitos, mudando pensamentos, mudando palavras. E assim possamos reescrever, reinventar uma nova história e trazer a espiritualidade e o brilho que cada um de nós temos à tona, nos libertando e assim deixando o sofrimento de lado, deixando as angústias, trazendo esse chicote de vez ser algo que vai te machucar, que vai te ferir, que vai te causar culpa, para algo que vai trazer movimento, que vai trazer a verdade, a pureza e a essência que cada um de nós temos. Nós não nascemos para sofrer. Nós não nascemos para tratar karmas. Não nascemos para ser culpados por nada e nem por ninguém. Nós nascemos para viver, termos uma experiência humana aqui, termos um aprendizado e ser felizes. E a felicidade não está no todo, ela está aqui. Ela está no estar bem consigo mesmo. Ela está na felicidade ou na alegria de poder fazer coisas simples, como simplesmente acordar, como simplesmente ter a capacidade de conversar coisas positivas com alguém. Então é isso que essa leitura está dizendo. Trazer essa reconexão com você, com a sua essência e com a sua espiritualidade. Para que tudo isso tenha essa transformação e você pare de sofrer. Você pare de postergar as suas vontades. É o momento em que vocês precisam arregaçar as mangas e seguir. O que passou, passou. Não temos como mudar o passado, mas temos como reinventar uma nova história, pois ela não está escrita ainda. Então esta foi a leitura para quem escolheu a opção 2, a Pedra Lilás, e vamos saber o que mais as cartas aqui podem dizer, né, de complemento. A carta do punhal. Contenha a sua impulsividade. Tudo tem seu tempo. Observe a natureza. A prudência, a razão e o equilíbrio levam a decisões corretas e ao sucesso. E é o que falamos aqui. Termos a prudência, termos o poder de decisões, olhando friamente para aquilo que desejamos, assumindo a nossa personalidade, a nossa força e cavando e construindo alicerces fortes, firmes, para que possamos ter uma personalidade, uma matéria, uma forma de vida muito mais saudável, muito mais feliz, muito mais alegre. Então este foi o conselho de hoje, espero que tenham gostado, fiquem bem e até uma próxima.